non temere. Sempre la presenza del Signore ci dà questa grazia di non temere. E così lo dice Maria, non temere, vai avanti, non temere. Padre, che io ho paura di questo. E cosa fai quando... Ah, mi scusi padre, ma io le dico la verità, io vado dalla strega, tu vai dalla strega? Eh sì, mi faccio leggere le mani. Per favore, non temere, non temere. È bello questo. Não se teme. Sempre a presença do Senhor nos dá essa graça de não se temer. E assim diz a Maria: não se teme. Vá em frente. Não se teme. E Pai, eu tenho medo disso. E o que faz quando... Me desculpe, Pai, mas eu lhe digo a verdade. Eu vou para a estrela. Você vai para a estrela. E sim, eu me faço alisar as mãos, por favor. Não se teme. Não se teme. É bonito isso. Papa Francisco. Não se teme. Essas palavras, repetidas como um sussurro sagrado nos lábios do Papa Francisco, possuem a substância da eternidade. Não são apenas palavras de ânimo, são a memória viva de uma presença. Em cada não se teme ressoa o eco das Escrituras, onde o Senhor continuamente fala ao coração humano. Não temas, porque eu estou contigo. Is 41:10. Ao dizer não se teme, o Papa se coloca no lugar da Igreja como mãe e profeta, como abrigo e anunciação. Essa frase, repetida com a cadência de uma oração, é uma convocação à confiança radical. Não se trata de uma coragem fabricada pela vontade humana, mas de um dom concedido pela presença real e amorosa de Deus. Sempre a presença do Senhor nos dá essa graça de não se temer, ele diz. E com isso, recorda-nos que a ausência do medo não é ausência de dor, mas presença de Deus na dor. Como o anjo disse a Maria, não temas. Lucas 1:30. Como Jesus disse aos discípulos em meio à tempestade, sou eu, não temais. Mateus 14:27. O não se teme do Papa é, portanto, a continuidade viva do não temas bíblico. Essa palavra que nasce do coração de Deus e chega ao coração, humano como abraço, como luz, como alívio. No mesmo fôlego ele pronuncia algo que beira o mistério. Pai, eu tenho medo disso. E o que faz quando... Me desculpe, Pai, mas eu lhe digo a verdade. Eu vou para a estrela. Há aqui uma delicada revelação do humano diante do divino. O Papa, como qualquer um de nós, expressa o medo, mas imediatamente o traduz num gesto de entrega, como quem olha para o céu e caminha para a estrela, esse símbolo do alto, do eterno, do sentido último. Ele não foge do medo, mas o oferece, e continua, eu me faço alisar as mãos, por favor. Um gesto de humildade e oração. O coração humano pedindo consolo, como uma criança que oferece suas mãos feridas para que sejam tocadas por mãos maiores. Nesse gesto há uma confissão de impotência, mas também uma confiança sem reservas. Essa espiritualidade não nasce do triunfalismo, mas da compaixão. Não se trata de negar o medo, mas de atravessá-lo com os olhos fixos em Cristo, porque a fé cristã não é ausência de sofrimento, mas presença fiel do amor que não abandona. Não se teme. É uma forma de batismo interior, uma iniciação, na coragem que só o Espírito Santo pode dar. Uma lembrança de que a graça é suficiente, mesmo quando tudo parece desmoronar. É uma palavra que desarma as resistências do coração e nos conduz ao essencial. Deus está aqui, mesmo na noite, mesmo na cruz, mesmo no abandono.
e por isso, mesmo com lágrimas nos olhos, não se teme. Não se teme. Repete o Espírito ao teu coração agora. Quando o silêncio parece longo demais, quando a alma se curva sob o peso de perguntas sem resposta, essa frase, simples e eterna, volta como um sopro do alto, como um vento, leve entre as janelas fechadas como um abraço invisível. Nos dias em que ninguém te vê, não se teme, porque há alguém, há uma presença. Talvez teus dias estejam cobertos por sombras, tua esperança escassa, tua oração quase emudecida. Mas essa frase te atravessa. Não se teme, como a brasa que insiste mesmo sob as cinzas, como a vela que ainda arde em um santuário vazio. Deus está. Deus vê. Deus segura tua mão. A coragem que Ele nos dá não é barulho, não é ânimo artificial, não é uma frase de efeito. É uma paz profunda, silenciosa, que invade o peito mesmo no caos. É como o olhar de Maria, diante da cruz firme, mas ferido, esperançoso, mas real. O que sustenta não é o entendimento, mas a confiança. E se teu coração diz, Pai, eu tenho medo disso, o céu responde, estou aqui. O medo não é pecado, é humano. E Deus não rejeita os humanos. Pelo contrário, Ele veio ao mundo como um de nós, tremendo no Getsêmani, suando sangue, abraçando nossa fragilidade até o fim. E mesmo lá, mesmo no medo extremo, Jesus confiou. Pai, em tuas mãos. Essa entrega é o que nos salva. Então, se você vai para a estrela, se você está partindo, se você está cansado, se você está olhando para o céu sem saber o que virá, faça isso com as mãos estendidas. Diga, por favor. Essa súplica é oração. Esse gesto é fé, não se teme. Porque o amor de Deus nos precede. Ele já está no lugar onde ainda temos medo de entrar. Quando tudo escurece, e o mundo parece ter se calado ao teu redor. Quando o telefone não toca mais e as orações parecem retornar sem resposta. Quando tua alma grita, mas ninguém ouve, há uma voz que continua sussurrando. Não se teme. Nos dias em que Deus parece calado, o silêncio dele não é ausência, é profundidade. É um modo de nos convidar a mergulhar mais fundo, de nos lembrar que Ele está, mesmo quando não se sente, que Ele escuta, mesmo quando não responde do jeito que esperamos. Talvez você esteja sofrendo uma enfermidade, uma perda, uma solidão que parece não acabar. Talvez você tenha perdido a fé, cansado de esperar por um milagre. Mas Ele ainda está aí, como um fogo brando, como uma luz que não se apaga. O medo que você sente não é condenável. É humano, mas você não está só com Ele. Cristo caminha contigo pelas estradas mais escuras e o Espírito Santo, mesmo sem palavras, intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Você não foi esquecido, nem rejeitado. Você é amado, mesmo que não entenda, mesmo que tenha raiva, mesmo que tenha dúvidas. Deus continua, e sua voz, suave e firme, ainda diz, não se teme, feche os olhos, respire. Ofereça-lhe o que você tem, seus cacos, suas perguntas, seus dias vazios. Ele os acolhe, Ele te acolhe. Agora, eu te convido a fechar os olhos, silenciar a alma e deixar que essa oração te abrace por dentro. Confie, respire e permita-se ser tocado por Deus. Senhor, estou aqui, com minhas mãos vazias,
com meu peito cansado, com meus olhos que já não enxergam tão bem a luz, estou aqui e não sei o que dizer. Só sinto medo, sinto ausência, sinto esse silêncio pesado que me visita nas noites longas, mas mesmo assim estou aqui, porque ouvi no fundo do meu coração uma frase que me chamou de volta: não se teme. Senhor, se o Senhor ainda está aqui, então, por favor, segure minha mão. Eu não quero respostas fáceis, nem promessas de que tudo vai melhorar amanhã. Eu só quero saber que não estou sozinho. Senta comigo no chão da minha alma. Fica ao meu lado neste escuro. Não precisa acender todas as luzes, mas, por favor, me mostra a estrela, a pequena, aquela que brilha mesmo quando tudo parece perdido. Eu trago comigo tantas feridas. Algumas eu escondi por vergonha, outras sangram ainda. Mas hoje eu te entrego. Toca em mim, Senhor, não com palavras, mas com tua presença. Me deixa sentir que meu sofrimento não é inútil, que há um sentido mesmo quando eu não o vejo. Ensina-me a caminhar com o coração quebrado, mas confiante. Eu te entrego meus mortos, meus medos, meus erros, meus abismos e peço, consola-me. Como o vento consola o rosto cansado, como o silêncio consola a alma ferida, como o espírito consola mesmo quando não diz nada. Não quero fugir da dor. Quero atravessá-la contigo. Quero crer mesmo sem forças. Quero esperar mesmo sem garantias. Quero amar mesmo sem retorno. Senhor, recebe minha entrega. Recebe meu corpo cansado, meu espírito abatido, minha esperança trêmula. E mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, ajuda-me a dizer com fé: não se teme, porque tu estás. E se tu estás, então eu posso continuar, mesmo sem respostas, mesmo chorando, mesmo em silêncio, porque sei que não caminho sozinho. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, comente e curta e nos siga para fortalecer este canal de fé. Que Deus esteja com você hoje e sempre.